pecados das crianças. Meu Deus do céu. Tivemos alguns problemas técnicos, mas que já está se resolvendo. Enquanto isso, nós continuaremos a programação dessa noite. Gostaria de lembrar a vocês que tem um grupo de oração orando todos os dias pela manhã, 6 horas da manhã, um grupo de mulheres, o Ministério da Mulher orando. E eu peço a você também que esteja orando, para que o Senhor abençoe toda essa programação, não somente aqui em Capelinha, mas em todos os lugares onde está sendo realizado, tanto em classes bíblicas, quanto nas igrejas, via transmissão, que o Senhor venha alcançar o máximo de pessoas que ainda não tiveram o privilégio de se entregarem totalmente a Cristo. E quero neste momento dedicar essa música especialmente para você que está neste momento aí angustiado, triste, e às vezes você foi para o trabalho, encontrou com outras pessoas, até mesmo sorriu, mas as pessoas apenas viram a sua aparência. Mas eu quero dizer que Jesus conhece o seu coração e Ele tem algo especial para fazer na sua vida nesta noite. Então abra teu coração e fale com Jesus, porque Ele nesta noite, Ele vai falar com você. Eu sei
Olá, queridos, boa noite. Muito obrigado pela presença daqueles que estão aqui na igreja. Muito obrigado por você que nos acompanha aí no seu lar, na sua casa. Você que está aí compartilhando com os amigos. Deus seja louvado, muito obrigado. É uma satisfação enorme ter você conosco. Se sinta abraçado por Jesus nessa Semana Santa, nessa semana de oração especial. Eu gostaria de mandar um abraço para meus queridos irmãos lá de Carlos Chagas, Luiz, Mary. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe vocês. Saudades. Queridos, este é um momento agora especial. Nós queremos fazer um momento de oração. Nós temos aqui algumas pessoas das quais nos pediram oração. E eu gostaria de agora estar lendo esses nomes. E logo após, nós estaremos nos ajoelhando e orando aqui por essas pessoas, pedindo a Deus um milagre na vida dessas pessoas. Nós queremos orar pelas pessoas, pelo José. José Alves está enfermo, está com a saúde debilitada, pede a nossa oração. Também o Hélito pede oração, está desempregado. O Valmir, o Amauri, também temos o Donizete, a Marisa também, família, Marta Braga. A Alessandra também pede pelo esposo que precisa de libertação. A família do Gilberto também, que está de luto, porque perdeu o marido, o filho, em um acidente. Então está pedindo oração, né? O Gilberto pede por essa família que está de luto, que perdeu o marido, o filho, em um acidente automobilístico. Também nós queremos orar nesta noite pelo Elson, que está com a saúde debilitada. Também queremos orar pelo Davi, que está com Covid-19. Também queremos orar nesta noite pelo Jean, que está com a sua saúde debilitada, porque também está com Covid-19, carece das nossas orações. Também a Tita, que está com Covid-19. O Nego também, que carece das nossas orações, que está com a sua saúde debilitada. Eu gostaria de deixar um texto bíblico para nós neste momento, que diz o seguinte, se encontra aqui em Sofonias, no capítulo 3, no verso 17, onde diz o seguinte, a palavra do Senhor: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á com o seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. O Senhor é poderoso, querido. Creia neste momento. Creia que Ele vai ouvir as nossas orações. Creia que Ele vai atender, que Ele vai abençoar a sua vida. Se você puder, se ajoelhe aí comigo, porque eu quero agora orar por essas pessoas e também por você. É importante lembrar que se você tiver um pedido de oração, pode nos mandar o seu pedido de oração. O DDD é 33 99194 7350. DDD 33 99194 7350. Se ajoelhe conosco se você puder, porque nós queremos orar agora em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, nós nos encontramos, Senhor, de joelhos ante a Tua presença, porque nós reconhecemos a nossa pequenez e necessidade, ó Deus, de oração. O mundo está atravessando um momento de crise sanitária, crise de saúde. Há milhares de famílias, ó Deus, que estão enlutadas porque perderam um ente querido. Há milhares de famílias, ó Deus, que estão desesperadas. Há pessoas que neste momento estão enfermas, estão ali acometidas por Covid-19, por outras doenças. Ó Deus eterno, o Senhor diz que quando nós clamarmos, Senhor, aqui da Tua casa de oração, se nós clamássemos ao Senhor, se nós pedíssemos, se nós orássemos com sinceridade de coração, o Senhor do seu santo trono de graça, de justiça, ouviria as nossas orações, nos atenderia, ó Deus. E nós estamos reivindicando este momento, Senhor, o cumprimento da Tua palavra, não porque há em nós merecimento, mas nós estamos reivindicando em nome de Jesus, no poder que há no sangue de Jesus,
pelo sacrifício vicário de Cristo da cruz por cada um de nós, esse sangue que ali foi derramado, que nos torna justos diante do Senhor. E por isso, nesse nome, nós clamamos neste momento. Pedimos que o Senhor opere maravilhas, que o Senhor opere um milagre na vida dessas pessoas que nós lemos aqui. Pedimos que o Senhor opere um milagre na vida das pessoas que estão nos assistindo neste momento, no seu lar, na sua casa, ou também no leito de hospital, aonde quer que tenha uma pessoa nos assistindo neste momento. Eu, como teu servo, eu clamo pela tua bênção sobre a vida dessa pessoa. A pessoa talvez neste momento que estamos assistindo, que precisa de um milagre na sua vida. Eu não sei, Senhor, qual é a necessidade dela, mas o Senhor sabe. Eu peço que o Senhor opere na vida dela neste momento. E agora, Senhor, nós abrimos a Tua palavra, nós clamamos pela Tua bênção e pela Tua direção. Que o Teu Espírito possa tomar posse da minha pessoa e que eu possa falar poderosamente movida pelo Teu Santo Espírito. Eu clamo e eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar você a neste momento abrir a sua Bíblia, se você a tem de forma física, aí no livro de Marcos, no capítulo 11, no verso 12, livro de Marcos, capítulo 11, verso 12, ou também no seu tablet, no seu celular, no seu computador, onde você tiver condições de abrir a sua Bíblia. Eu gostaria de convidar você a abri-la neste momento aí, no Evangelho de Marcos, capítulo 11, no verso 12. O tema da mensagem desta noite é o seguinte: uma figueira sem frutos. Uma figueira sem frutos. Você já ouviu a seguinte frase: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Você já ouviu essa frase? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Você já ouviu também a frase o seguinte: o que importa são as aparências. Sabe, queridos, aqui no livro de Marcos, nós encontramos uma história interessante, aonde nós iremos aprender hoje de que as aparências, muitas das vezes, até mesmo no âmbito cristão, na vida religiosa, ela é algo que ela traz tristeza ao coração de Deus. E nós iremos aprender isso nesta noite, porque as aparências trazem tristeza ao coração de Deus. Leia comigo aí no Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 12. Aonde diz o seguinte na minha Bíblia: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Verso 14: então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Queridos, para que nós possamos entender o contexto aqui de Marcos, capítulo 11, verso 12, aonde está falando sobre a figueira, também é importante nós olharmos aqui em Marcos, capítulo 11, verso 15, aonde nos diz o seguinte: e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permita que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram essas palavras, essas coisas, e procuravam tirar a vida de Jesus, pois temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina, e vindo à tarde saíram da cidade. Queridos, hoje vamos analisar dois atos aparentemente incompreensíveis
vamos analisar por que Jesus, ele amaldiçoou a figueira e por que também Jesus fez uma limpeza no templo. É interessante que as duas coisas estão correlacionadas. A maneira como Marcos, ele traz essa história, nos mostra para que nós possamos compreender uma, é preciso você também compreender a outra. E Jesus então amaldiçoou a figueira, depois de ter interrompido o fato de que ele não encontrou figo na figueira. A história aconteceu mais ou menos o seguinte: Jesus estava indo em direção a Jerusalém. Jesus estava saindo de Betânia, estava indo para Jerusalém. Quando Jesus avistou uma figueira de longe, Jesus então, a Bíblia diz que ele estava com fome. E Jesus então almejou encontrar figo naquela figueira, para que pudesse então matar a sua fome. E Jesus então se dirige até aquela figueira. E quando Jesus chega até aquela figueira, Jesus não encontra ali os figos que ela aparentava ter. Sabe de uma coisa? A figueira, ela difere das outras árvores por o seguinte motivo: a figueira, antes dela dar folhas, ela dá figos. Antes da figueira dar folhas, ela dá figos. E agora então Jesus olha para a figueira, que estava toda cheia de folhas, verdinhas, lindas, bonitas. E Jesus agora imagina que ela estaria com figos. Ela estaria com figos pelo menos da safra passada, ou poderia ter alguns figos ainda verdes ali, porque o figo mesmo verde ainda dá para poder comer. Mas quando Jesus chega à figueira, ele não encontra figos, embora a figueira aparentava ter figos, porque ela estava cheia de folhas. E Jesus agora então chega na figueira. Ao não encontrar figos, Jesus agora amaldiçoa aquela figueira. Queridos, nós podemos talvez achar que isso, aos olhos de você que conhece o amor de Jesus, que conhece como Jesus ele é maravilhoso, essa parece ser algo contrário à pessoa de Jesus. Não combina com Jesus amaldiçoar, pois ele sempre, na sua jornada, quando aqui esteve na terra, sempre abençoou as pessoas. Mas é interessante que aqui, por exemplo, no livro de Lucas, capítulo 9, verso 56, diz: a obra de Jesus não é destruir, mas sim salvar. Miqueias capítulo 7, verso 18 diz: Deus se deleita na misericórdia. Também Ezequiel capítulo 33, verso 11 diz: Deus diz: não tenho prazer na morte. E por que então Jesus amaldiçoou então aquela árvore? Porque Jesus então não fez algo diferente a não ser amaldiçoar aquela figueira. Sabe, queridos, quando nós recusamos, quando nós, como seguidores de Cristo, vivemos de aparência, nós negamos o reino de Deus. Quando nós, como cristãos, nós negamos a pessoa de Cristo, nós só viveremos de aparência. E a aparência, muitas vezes, ela se mistura. Entenda que folhas não são frutos, folhas não são figos. Quando nós não transmitimos frutos que Cristo almeja ver em nós somos como essa figueira, que somos só de aparência. Temos folhas, estamos bonitos, mas nós não temos frutos. Mas é interessante que agora Jesus também, em sequência então, a amaldiçoar a figueira, Jesus agora expulsa os cambistas, as pessoas que estavam no templo, tentando então vender ali os animais. É interessante você notar uma coisa: o templo era maravilhoso. Se ele existisse hoje, ele seria a 8ª maravilha do mundo. Para você ter uma ideia, na época da Páscoa, eram sacrificados ali a cerca de 200.000 carneiros. Para você ter uma ideia como isso era tremendo,
somente o pátio do templo, ele era equivalente a 5 campos de futebol, de tão extenso que era ali o templo. E olha a quantidade de pessoas que ali cabia. Eram milhares e milhares de pessoas que ali estavam. Era a 8ª maravilha do mundo. Mas sabe, as pessoas estavam esquecendo de uma coisa. As pessoas iam ao templo, mas elas estavam negligenciando o amor, a misericórdia, a compaixão, a sinceridade, o ajudar o pobre, o necessitado, as viúvas, não bater a porta para quem te pede, não virar as costas para quem necessita. Eles estavam ali oferecendo sacrifício a Deus, mas as obras de amor ao próximo, eles deixavam de executar. E agora então, para Deus, esses sacrifícios de nada valiam, porque Deus agora queria um coração, uma obra. Deus não queria só folhas, Deus queria agora que as pessoas tivessem frutos, que os cristãos, que as pessoas pudessem frutificar. Sabe, queridos, uma religião sem obras de amor ao semelhante é uma religião vazia, é um cristianismo espúrio, é um cristianismo que não representa o reino de Deus. O cristianismo que ele é um cristianismo sem representatividade, ele demonstra, ele prega contra o reino de Deus. E era isso que essas pessoas estavam fazendo. Você conhece alguém, talvez, que tenha o pensamento do início da mensagem, qual diz: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço? Sabe, queridos, esse pensamento não combina conosco. Esse pensamento não combina com você que é cristão. Esse pensamento não combina comigo que sou cristão. A palavra de Deus diz: de tal modo falais, de tal modo procedeis. Se as nossas ações elas estão sendo diferentes daquilo que nós falamos, principalmente como cristãos, algo está errado conosco. Sabe, muitas das vezes a gente canta o hino levar a mensagem ao mundo, mas nós não convidamos nem o nosso vizinho para vir à igreja, nunca oferecemos um estudo bíblico para ele. Às vezes você canta graça excelsa, mas você tem dúvida às vezes da salvação na pessoa de Jesus. Às vezes você pega e prega na igreja, você canta na igreja, mas às vezes lá na escola, lá no seu trabalho, lá na sua casa, você não consegue testemunhar de Jesus, você não consegue ser a mesma pessoa que você é às vezes no templo. Sabe, ser muitas das vezes cristão dentro do templo é algo muito fácil. Na realidade tem um pensamento que diz que quando nós estamos no templo, todo mundo é cristão. É fácil ser cristão dentro do templo, mas queridos, a Deus ninguém engana. Nós não podemos enganar a Deus, sabe por quê? Porque Deus conhece o coração. Então agora, aqui o templo está estéril, Marcos capítulo 11, verso 15. Agora no meio da história da maldição da figueira, está a cena de Jesus agora expulsando aqueles vendedores, aqueles ambulantes que ali estavam, porque Jesus não queria que o seu templo, que a sua casa fosse uma casa de negócios, tão meramente uma casa de negócios, porque Jesus disse que a casa dele seria chamada casa de oração para todos os povos. E aquele povo, naquele momento, estava transformando a casa de Deus em uma figueira que tinha folhas lindas, maravilhosas, bonitas, mas não tinha frutos para o reino de Deus. Nenhum estrangeiro que se vincule ao Senhor diga: o Senhor certamente mentoreava o seu templo, o seu povo, e os estrangeiros que se ligam ao Senhor e a servem para viver em nome do Senhor, adorar o Senhor. Entre esses eu serei santo e darei alegria na minha casa de oração. Seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Está lá em Isaías capítulo 56, verso 3, 6 ao 7. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor,
templo do Senhor. O que é isso que dizeis? Furtais, matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses, que não conheceis, e depois vinde a vós, pondes diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome. E então vocês oram ao Senhor, mas o seu coração está sujo. Está lá em Jeremias capítulo 7, verso 4 e verso 9. Olha, queridos, essa geração de adoradores, eles transgrediam a lei do Senhor, mas eles defendiam uma lei, mas eles transgrediam a lei do amor. Eles pegavam e viviam de aparências. Enquanto, queridos, nós vivemos de aparências diante de Deus, nós não iremos alcançar as bênçãos que o Senhor tem para nós. Porque nós vemos aqui que Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe das nossas necessidades, mas Ele quer que nós tenhamos um coração puro, verdadeiro, sincero diante do Senhor. Quando nós tomamos as coisas da nossa vida em primeiro lugar, no lugar de Deus, nós estamos fazendo a mesma coisa. Se a minha família, se as minhas coisas, se os meus bens, eles tomam o lugar de Deus na minha vida, isso está se tornando um Deus na minha vida, pois eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. Mas como, pastor, colocar Deus na minha vida em primeiro lugar? Queridos, através da comunhão, do estudo da palavra do Senhor. Quando você vai para o trabalho, você está com uma música na sua mente. Quando você está na faculdade, você está ali partilhando de Jesus com as pessoas. Quando você está em qualquer ambiente, você está com a mente ligada a Deus. Isso é você ter comunhão, isso é fazer parte do reino de Deus. Os ensinamentos sobre a fé que se encontram em Marcos capítulo 11, versos 22 e 25. A história termina com Jesus e seus discípulos próximo ao templo. Jesus chama as pessoas a confiarem em Deus no templo, mas Ele não diz que o templo ele deve estar acima de Deus. Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviareis. Mas Jesus chama você para poder adorá-lo no templo, mas o templo não é maior do que Jesus. Sabe qual é a coisa mais importante, queridos, no templo? Sabe qual é a coisa mais importante no templo? São as pessoas. São as pessoas pelas quais Jesus morreu. Jesus estava ali diante do templo, pois o templo fora construído em cima do Monte Sião. E por isso então Jesus disse que se aqueles que orassem tivessem fé, eles transportariam até montanhas. Jesus estava se referindo ao templo que havia sido construído em cima do Monte Sião, pois Jesus agora estava com os discípulos em frente do templo. E ao terminar aqui agora, Pedro lembra que a figueira que Jesus havia amaldiçoado, ela estava seca. Sabe, queridos, uma pessoa que ela não tem Jesus, ela vive uma vida seca, ela vive uma vida sem esperança, ela vive uma vida sem sentido. E sabe, eu gostaria de convidar você nesta noite a ser uma figueira frutífera, a ser uma figueira que não só tenha folhas, mas também tenha frutos. Jesus espera que a figueira represente os frutos desejados. Jesus nos chama a segui-lo, não para seguir o templo, não uma religião, não só para ter uma filosofia cristã, mas seguir a Jesus significa viver uma vida frutífera, uma vida de fé, uma vida que tenha significância, que tenha sentido, uma vida que possa viver além das aparências, uma vida que possa ser dedicada, uma vida útil, uma vida produtiva, uma vida espiritualmente fértil, significante, que recusa confiar em algo que não seja na pessoa de Jesus. Eu gostaria de fazer esse convite a você nesta noite. Recuse a confiar em algo que não seja em Jesus. Não confie em pessoas que talvez estão disfarçados de pastores, disso, de aquilo. Vá à palavra de Deus, vá à Bíblia, a palavra de Deus revelada para você.
nós iremos ouvir um louvor especial nesta noite. E eu gostaria de fazer um apelo especial para você. Gostaria de fazer um convite especial para você. Você que está me ouvindo nesta noite. Você que está nos assistindo. Eu gostaria de fazer um apelo especial para você. Eu gostaria de convidar você a aceitar Jesus como seu Salvador. Eu gostaria de convidar você nesta noite a deixar que Jesus possa implantar frutos para a vida eterna na sua vida. Eu não conheço você, eu não sei quais são as suas dificuldades, eu não sei aonde você mora, eu não sei o que passa pela sua mente, no seu coração, eu não sei quais são os seus problemas, mas eu sei de uma coisa: eu conheço um Deus que conhece você, que teceu você no ventre da sua mãe. E esse Deus, neste momento, Ele quer fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Ele quer fazer a sua vida ter sentido. Ele quer fazer com que a sua vida possa frutificar para a eternidade. E eu gostaria de convidar você nesta noite a entregar a sua vida a esse Deus, a entregar a vida a Jesus e deixá-lo dizendo: Senhor, tome a minha vida, eu me entrego por completo em tuas mãos, porque reconheço que só o Senhor pode fazer uma transformação, pode mudar a minha vida, pode tornar a minha vida sentido. Se entregue a Jesus neste momento. Eu estarei orando por você e a Ediane estará cantando neste momento. Entregue a sua vida a Ele. É o meu apelo que eu faço a você neste momento, em nome de Jesus. É pelo véu que Jesus rasgou que posso entrar no santuário, deixando o pecado no altar da cruz. Posso estar na presença de Deus, envolvido na graça que me alcançou no ministério do meu Salvador. Consagre então, ó Pai, as entradas da minha alma, purifica o meu viver com o sangue de Jesus. Transforma e molda-me, Deus Espírito Santo. Pelo vivo caminho da cruz que sou convencido do mal que há em mim. Com sincero coração posso entrar na presença de Deus, envolvido na graça que me alcançou no ministério do meu Salvador. Consagre então, ó Pai, as entradas da minha alma, purifica o meu viver com o sangue de Jesus. Transforma e molda-me, Deus Espírito Santo. Que possamos dizer: templo vivo
quero ser em adoração a Ti, meu Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido bom Pai, muito obrigado porque o Senhor insiste conosco, porque cada um de nós podemos ser uma figueira que possamos frutificar. Cada um de nós podemos ser um templo vivo para que o Senhor possa habitar. De forma especial, eu peço a Tua bênção sobre aqueles que estão nos assistindo neste momento, sobre aqueles que tomaram a decisão nesta noite de poder estar frutificando para o Teu reino, para aqueles que tomaram a decisão de entregar a vida em Tuas mãos, de aceitar o Senhor, de fazer uma aliança com o Senhor. De forma especial, eu peço a Tua bênção sobre essas pessoas e pedimos ao Senhor que continue nos abençoando, ó Deus, continue nos dirigindo nessa semana. Nós estamos aqui com o objetivo único de pregar a Tua palavra. Abençoe-nos, Senhor, e continue conosco. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Que o Senhor te abençoe poderosamente, e eu quero convidar você para que amanhã às 18 horas possamos continuar estudando a palavra de Deus e recebendo as suas bênçãos em nome de Jesus. Eu espero você amanhã para que nós possamos continuar recebendo as bênçãos de Deus e também partilhando a mensagem de salvação. Que Deus te abençoe poderosamente. Muito obrigado. Fique com Deus.